A tela se apagou e desapareceu. Mário sentiu as forças lhe fugirem como se fosse desmaiar. Tão profunda era sua dor. Logo, Horácio e Paulino impuseram as mãos sobre a sua cabeça e ele sentiu um calor reconfortante. Luzes como se fossem um arco-íris se projetavam sobre seus cabelos encanecidos. Estás bem agora, irmão? Sim, que coisa horrível. Sinto vergonha e culpa, muita culpa. Não se preocupe, voltará bem ao corpo físico e não se lembrará do que viu. Irmão Horácio, a equipe que se formou aqui trabalhará com todas as irmãs no plano astral ou físico? Nos dois. Analisaremos todos os casos juntos e no plano terrestre os atendimentos serão individuais. Irmão Horácio, falou Mário timidamente, posso ser o terapeuta de Ada? Horácio respondeu prontamente, absolutamente não. Vocês se reconheceriam como alma e todo o projeto faliria. Suas missões se perderiam e provocariam muitas encarnações dolorosas. Vieram a esta encarnação para resgatarem dívidas e crescerem. Você tem cumprido sua parte no acordo, mas nossa irmã Ada, que escolheu resgatar das trevas o antigo barão e por encarnação compulsória, o irmão ainda tem muito ódio no coração. Ada já poderia ter tomado outra decisão, perdoando e se afastando, porque os irmãos que têm distúrbios psiquiátricos odeiam tudo e todos. Ela tem que se afastar e buscar a cura das feridas abertas também nessa encarnação. E por que ela não faz isso? Insistiu Mário. Por culpa por ter lhe tirado a vida naquela encarnação. Não que seja justificável, mas ela faz tudo que lhe era possível para fazê-lo feliz. Mas o nosso irmão tem o coração duro e viveu por século nas hordas do mal. Estacionou. E ela continuou sendo tratada de forma tão cruel que agora precisamos resgatá-la para que a insanidade mental não frustre sua encarnação. Ela quer sair, se espiritualizou, mas está presa nas amarras do auto-perdão. E não nos veremos nessa encarnação? Inquiriu Mário ansioso. É uma pergunta que ninguém pode responder, só o Mestre Jesus. No entanto, ele jamais o faria, porque o Pai respeita o livre-arbítrio de todos. A misericórdia, a caridade, o perdão próprio, você já conquistou. A Ada falta o amor e o perdão próprio, e só ela pode fazer isso. Aceite, espere, confie. Deus tem o tempo certo para tudo. Vá. Há muito amanheceu, meu irmão.
Triste, Mário obedeceu à ordem recebida e Paulino amparou seu tutelado e volitou com ele para além da sala. Horácio fez uma prece de agradecimento e falou de si para si. Ah, a bênção do esquecimento! Se fosse possível lembrar de tudo que já fizemos, a terra seria um sanatório. Mário acordou com batidas leves na porta do quarto. Olhou para o relógio do criado mudo e constatou que eram 8 horas da manhã. Levantou-se rapidamente e dirigiu-se à porta abrindo. Sara olhava-o com ar preocupado. Bom dia, doutor. O senhor acorda sempre junto com o sol? Desculpe vir acordá-lo, mas fiquei preocupada. Obrigada, Sara. Agradeço por sua atenção e cuidado. Realmente nunca perco a hora. Ainda bem que meu primeiro paciente é às 10 horas. Vou tomar um banho e logo desço. Sara retirou-se e, enquanto descia as escadas, pensava: mesmo depois de 20 anos de viuvez, o doutor nunca se interessou por mulher nenhuma. Vim para cuidar dela. Quanto sofreu Dona Matilde, presa a uma cama por tantos anos, não podia se mexer. Seus ossos se quebravam como cristal. Ele buscou todo tipo de tratamento para ela. Estava sempre à sua cabeceira com muito carinho e dedicação. Fez-lhe todas as vontades até a última hora. Eu não entendo, às vezes eu fico pensando, não sei por que ele continuou morando neste casarão. Aos poucos foi doando todos os pertences dela e nada mudou na casa. O quarto que ela usava, que era o maior da casa, ficou esquecido. Por causa da doença, ela não podia dormir no mesmo quarto e usava uma suíte em frente ao quarto dele. Ele nunca voltou ao quarto de casal. Tinha uma vida muito regrada, sempre cumprindo os horários que ele próprio determinava, e era do trabalho para casa. E mesmo em casa atendia pessoas de origem humilde que não podiam pagar as sessões no consultório e não conseguiam vaga no hospital escola. Não tiveram filhos. O tempo que estava em casa, se não fazendo atendimento, passava a maior parte do tempo na biblioteca, por horas a fio, e vez por outra caminhava pelo jardim. Mário passou a mão na cabeça de cabelos brancos e sorriu por tê-los ainda volumosos apesar da idade. O pai e o avô, sorriu a lembrar, eram calvos, mas ele, por motivo desconhecido, não lhes herdara a característica. Acordou confuso e continuava confuso. Nem a ducha fria lhe tirara do estado de ensimesmamento. Tinha lembranças não sequenciais de um sonho que era tão nítido que o incomodava. Uma reunião, um lugar de muita paz. Lembrava-se de uma aula e de alguns colegas de profissão, alguns conhecidos.
A cabeça girava e ele deixou que a água corresse livre, como se pudesse aplacar as lembranças. De repente, um rosto de mulher o deixou imóvel. Relembrando aquele rosto, as emoções se emaranhavam. Muito. Não saberia definir. Era algo que ia da alegria à tristeza profunda, do amor ao desespero, da luta impotente e da derrota. Saiu do banho e tentou uma autoanálise. Apesar de tantas décadas de prática, se interrogava: que emoções eram aquelas? Buscou resposta mentalmente nos estudos que fazia e não encontrava. Do magnetismo de Mesmer, se abria para as várias linhas de abordagem de toda espécie. Comparava, anotava mentalmente, buscando um ponto de equilíbrio entre tantas ideias. A questão das dimensões para além das conhecidas aguçou a curiosidade. E ele, que já fazia alguns estudos sobre o espiritismo havia anos, lembrou-se e, estranhamente, pela primeira vez na vida, conseguia conectar fé e razão. Sempre frequentava seminários em qualquer área da espiritualidade. Nunca fora a nenhum centro espírita, mas sua razão já não era cética quanto a os conceitos sobre a espiritualidade. Trocou-se e, já descendo as escadas, continuava com aquele pensamento martelando-lhe a mente. De onde eu conheço aquele rosto? Se o tivesse visto antes provavelmente não o esqueceria. Sentou-se à mesa do café, tendo Sara como companhia. Sequer sentia o sabor dos alimentos e quedava-se pensativo com a xícara na mão. O que está acontecendo, Dr. Mário? O senhor sempre gosta de saber como foi o dia aqui em casa, e eu me sinto como se estivesse constantemente analisada. Sorriu para esconder a preocupação. Essa noite eu tive um sonho estranho, Sara. Mas o senhor não acredita nessas coisas? Quando conto os meus sonhos, bebe minhas palavras, mas como psiquiatra, parece que não acredita em Deus. Não é que não acredito, Sara. Não é inteligente negar a existência de um ser superior que rege as leis naturais como um maestro. O que sinto é que uma necessidade muito grande de ter uma intimidade com este ser. E por que não tem? Ele é nosso pai e está até dentro da gente. Como filho único de uma família de imigrantes alemães, genuinamente luterana, rígida em princípios, era obrigada a ir à igreja 2 vezes por semana. Quando tinha por volta dos 5 anos, passei a não querer ir mais, o que me valeu castigos e palmadas, porque eu tinha medo de Deus, do Deus que eles pregavam, que via tudo que a gente fazia, mesmo escondido, e que castigava com o fogo do inferno.
O diabo era o grande mal da humanidade e vivia espetando com um tridente. Riu gostosamente. A escola dominical, então, era um castigo. Uma senhora muito brava e de voz assustadora gritava o tempo todo, e se não ficássemos quietinhos, apanhávamos de palmatória. Então, tomei raiva desse Deus malvado e só me libertei da tortura quando vim para a capital estudar. Ora, eu não sou ninguém para falar nada, mas ensinar errado ao Senhor. Deus é amor e bondade. Também fui criada assim na Igreja Católica. Estudei 2 anos em um convento e detestava ter que passar o dia em trabalhos exaustivos e com muitas horas de oração. Às vezes cochilava de cansaço e levava um beliscão. E como você se livrou do cativeiro? Perguntou-a. Depois da morte do meu pai, minha mãe precisava trabalhar e eu tinha que tomar conta de 3 irmãos pequenos e do serviço da casa. Era muita miséria. Até que um irmão da minha mãe nos trouxe para cá e arranjou-me um emprego. Com as crianças na escola, empreguei-me em casa de família e estudei à noite. Queria uma vida diferente para mim. O resto, o senhor já sabe. Sei, e vou começar a fazer sua análise. Por quê? Perguntou ela. Porque sendo culta, bonita, formada em enfermagem, competente, não pensou 2 vezes e veio cuidar de Matilde. Não sai quase nunca. E ela respondeu: saio o suficiente. Vou fazer as compras, 2 vezes por semana vou à fraternidade e no domingo sempre vou visitar os sobrinhos. É muita gente. Mário, ao pegar as coisas para sair da sala, ainda voltou-se para Sara e fez uma pergunta. Por que nunca casou? Ela abaixou a cabeça e respondeu. Quem já viveu com capeta não quer repetir a experiência. Recolhendo a louça, se arrepiava quando lhe vinha à memória o passado que abria-lhe incontáveis feridas. Alguma coisa tinha acontecido no sonho do doutor. Ela podia sentir uma energia diferente, alguma coisa que misturava tristeza e esperança. Péricles acordou bem disposto, cheio de energia e contente. Abriu as cortinas do quarto e olhou a paisagem. Uma linda reserva florestal se lhe apresentava aos olhos. Todos os dias repetia o ritual. Depois daquele dia, no entanto, tudo lhe parecia mais colorido e cheio de vida. Se sentia leve e feliz, apesar do cansaço acumulado nos últimos meses. O número de pacientes dobrara quando passou a atender por um convênio. Não fez tanto pelo dinheiro em si. Além do consultório bem conceituado, assistia os residentes do hospital escola e ainda o número de casos não eram poucos. Afora alguns finais de semana, que não fazia plantão, buscava algum recanto da natureza para repor as forças. O seu cansaço maior vinha dos atendimentos particulares de pacientes de alta sociedade.
estava na moda a terapia, infelizmente. Na realidade, pacientes ficavam ali por anos sem que nenhum movimento fizessem para melhorar-se. Ele se sentia muito frustrado. Era difícil lidar com a superficialidade de pessoas com potencialidade de transformar uma espinha em um câncer. Egocêntricos e centrados nos seus mundos de glamour, das capas de revista e colunas sociais. Criavam bolhas onde o mundo era moldado para a realidade falsa. Lindos em fotos, em mídias sociais, traziam no fundo as inseguranças e frustrações que as faziam refém de falsas necessidades materiais. Poucos eram os casos de perfil verdadeiro de sofrimentos sérios, e onde a vontade de cura por parte dos pacientes a faziam acontecer. Até mesmo as religiões apresentavam-se como muletas, frágeis, sem aprofundamento na fé que o conhecimento traz. E quando não existe esse conhecimento, fica um vazio impreenchível. Apesar de ter sido criado num lar religioso, cuja religiosidade acabava assim que transpunham os pórticos das igrejas, não era ateu. Fora os estudos diários que a profissão exigia, sempre tirava um tempo para o estudo da filosofia, física quântica e terminou por concluir que fé era mesmo uma questão de inteligência, que não entender, não conseguir explicar determinados fatos, não significava que eles não existissem. Com um sorriso nos lábios, lembrou do grande médico e orador Cury, escritor e conhecido no mundo inteiro, que se orgulhava de sua brasilidade. Um dos grandes abraçadores da linha de psicologia analítica, que afirma em suas palavras que era ateu durante seus estudos paralelos ao acadêmico. Fazia suas pesquisas sempre baseadas no princípio da dúvida. Ele tem total razão quando diz que a dúvida é a mola mestra para o conhecimento intelectual e humano. Pérez admirou-se mais uma vez da frase, apesar de tê-la ouvido inúmeras vezes. E o doutor afirmava que dessa forma encontrou Deus, porque descobriu ser impossível explicar que tudo que não seja na ótica humana só pode ser através do comando de um ser superior. Parou no meio do quarto e conversou consigo mesmo em voz alta. O que aconteceu essa noite? Alguns lampejos lhe perpassavam a memória. Homens de branco, reunião, muita luz, pessoas dando palestras. Começou a ficar confuso e concluiu: bem, vou deixar para pensar com calma depois. Mas mesmo se deliciando com a ducha renovadora, as imagens temavam em pulularem a mente. Cantava
para não pensar, mas as lembranças continuavam rompendo as barreiras do inconsciente. O dia começou para Otávio de uma forma particularmente diferente. Era ativo e acostumara a se acordar ao primeiro toque do despertador. Era inimigo da pressa e não gostava de chegar atrasado. Fazia ali mesmo no quarto uma sequência de exercícios de alongamento e logo após 20 minutos ia tomar sua ducha, sentindo-se revigorado. Não frequentava academias, tentara, mas desistira logo. Considerava perda de tempo gastar por dia 2 horas para ir e voltar da academia. Era criterioso com a alimentação e sempre deixava o seu carro em um estacionamento a 2 quadras do hospital. Estava satisfeito com sua própria maneira de ser. Para ele, cuidar do conhecimento e estar sempre aprendendo mais, reformulando, revendo conceitos, era mais importante que o culto do corpo. Tinha 2 amigos íntimos e os mesmos também não achavam graça em reuniões com turmas. Gostava mesmo era de um papo e isso fazia toda semana com os 2 amigos. Não conseguia socializar-se com rodas de conversas fúteis, onde a maioria só falava de mulheres, expondo suas vidas em redes sociais, como necessitassem de validação constante dos outros. Aos 40 anos, tivera apenas 2 relacionamentos, que não deram certo. Ainda na faculdade, era muito seletivo. Notava que as meninas o assediavam muito os estudantes de medicina. As 2 eram colegas de faculdade e estavam mais preocupadas com as idas aos shoppings e baladas. Ou porque, na verdade, nunca se apaixonaram de verdade. Lembrou-se da mãe viúva que vivia no interior, cercada de filhos e netos. Chegava a sentir o cheiro da comida de domingo, da casa cheia e barulhenta. Amava sua família, mas ainda assim, aquele reboliço lhe cansava muito. A família de descendência italiana gostava de música, barulho e falava muito alto. Para sua mama e para sua nona, casamento era uma instituição sagrada e imprescindível na vida de um homem. Só ele solteiro, entre outros filhos e filhas, o foco da mama era arranjar-lhe um casamento, de preferência entre as moças daquela colônia italiana. Meu bambino, por que não te casas? És meu caçula e temo morrer sem que me dê um neto e tenha fincado raízes. Ora, mama, não sou como as donzelas do seu tempo, que quando se casam, depois dos 30, normalmente nem aí chega. Ficavam para titias e eram consideradas encalhadas. Riu gostosamente, contagiando a todos. Eco, você brinca com coisa séria. Ele aproximou-se da mãe e a cobria de beijos e afagos. Mama, a senhora já não tem quase 2 dúzias de netos? Sim, mas nenhum seu.
Calma, dona Naema. Quem sabe aparece alguma que consegue pôr a corda no meu pescoço? Ainda estou muito novo. Após cessar dessas lembranças, o sonho voltou com força total. Ele era tão real que chegava a sentir cheiros e sensações desconhecidas. Lembrou-se de Ramiro, amigo que comungava com suas ideias e fora seu professor em psiquiatria. Apesar de já ter 60 anos, sentia-se à vontade com ele e admirava-lhe a sabedoria e o caráter, além de estar sempre disposto a novidades e ponderadamente analisava o que ouvia e só depois dava sua opinião. Trabalhavam juntos em um hospital psiquiátrico e no hospital escola 3 vezes por semana. E havia dia que não conseguia encontrar desculpas. Ia almoçar na casa do amigo. Dona Carmen, sua esposa, transformara a residência num lar acolhedor, cheio de flores e perfumes. Tinham 2 filhos que também eram médicos e um estava no interior, sendo médico de família, quando não estava em alguma ação humanitária na África, na América do Sul ou na luta contra a miséria, os desgovernos e as ditaduras. O outro morava na Inglaterra, fazendo doutorado e planejava casar-se com uma colega de curso assim que estes terminassem de cursar a graduação. Como as vocações ser diferentes, pensou ele. O mistério do humano, só Deus para saber. Pegou o celular para ver as horas e, como já estava pronto, havia tempo, resolveu ligar para o amigo Ramiro. Como o celular deu fora de área, presumiu que àquela hora ele estava dando aulas. Resolveu ligar para o seu segundo amigo. Bom dia, Pérez. E aí, cara? Como é que tá? Oi, Otávio, tudo bem? Normalmente eu estaria melhor. Não vai me dizer que dormiu mal. Tive uns sonhos estranhos, perturbadores, que estávamos em uma reunião em um lugar desconhecido para receber uma missão e riu a plenos pulmões. O que é isso, Pérez? Me gozando logo cedo? Estava boquiaberto. Que loucura é essa? Pois é, depois o incrédulo sou eu. Você só acredita no que vê. Eu não sou tão descrente como você. Só não acredito nessas coisas que você anda pesquisando. Como você sabe com que sonhei? Alguma técnica nova e pirada como você? Péricles riu com prazer. Quer dizer que você está me acusando, amigo, de entrar em seu sonho? Ora, o sonho foi nosso. Mas que tal você me contar este sonho após o trabalho? Marcamos onde? Meu último paciente é às 16 horas. Então, às 18 horas, fechado. Mas onde? No nosso cantinho de estudos? No nosso cantinho de estudos. Santuário de contradições de sempre, sorriu. Convide também o Ramiro. Hoje a coisa vai pegar fogo. O amigo também sorriu e se despediu. Então, até lá.
A manhã começara tranquila no hospital escola. Otávio, sem pacientes para o horário, lia algumas anamneses e consultava livros abertos à sua frente e fazia anotações no computador do hospital, onde arquivava a evolução dos casos que acompanhava. Pensava nas dificuldades de trabalhar com pessoas que não admitiam suas doenças psicológicas e só chegavam às suas mãos quando em surto, levados por amigos ou parentes.